A bolsa está desesperada por uma alta forte. Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos falar da ata do Copom, que nem trouxe tantas novidades assim e fez a bolsa subir ali desde o anúncio cerca de 1,5%. Peguei aqui 10,5%, pouco depois foi anunciada a ata do Copom e aí a bolsa já subiu 1,5%. Deixa o like nesse vídeo, também considere se inscrever no canal. Vamos dar uma olhada então nesse cenário, tá? Então a bolsa agora às 3 horas da tarde exatamente subiu 1,15%, chegando a 107,3 mil pontos. Isso não quer dizer que ela vai se manter, tá bastante estável, pode ser que amanhã mesmo ela caia ou ainda hoje, né? Mas o fato é que a gente olha a bolsa, eles estão doidos para disparar. Temos aqui as ações principalmente vinculadas ao setor de varejo, que tem muito vínculo à Selic, olha só. Magazine Luiza subindo quase 9%, a Via Varejo subindo 6,5%, aí pega algumas empresas aqui de construtoras, olha só, 2,2%, a Ezetec subindo um pouco menos, mas ainda assim subindo, o índice de energia está subindo menos aqui no caso, né? A Petz também de varejo aqui quase 4%, então empresas de varejo subindo muito porque eles estão doidos aqui na questão da taxa de juros. A gente vai ver que nem teve tantas novidades assim, mas a bolsa só quer uma desculpa para subir. Empresas com dívida alta também subindo um pouco, a Cosan subindo 2, a Simpar subindo quase 3, né? Então a gente está vendo aqui esse comportamento em busca de uma boa notícia. Assim que essa Selic tiver um mínimo sinal que vai realmente reduzir, a bolsa pode disparar. Só que a gente não quer a taxa de juros caindo agora, porque a bolsa iria subir, não que ela fosse ficar cara, mas no futuro ia ficar em risco essa taxa de juros acabar sendo elevada de novo e aí a bolsa ia cair novamente, então ia ser ruim, né? A gente ia ficar num período de incertezas. Eu já vou comentar um pouco mais sobre isso, tá? Até que nós temos o Galípolo sendo indicado aqui para braço direito do Campos Neto. Hoje ele é braço direito aí do Fernando Haddad, né? E aí o mercado já tem algumas narrativas e nem são positivas também, né? Inclusive eles estão avaliando aqui que o Galípolo é técnico peronomútil, né? Ele tem aqui uma formação técnica, já foi banco aqui, presidente de banco e tudo mais, né? E aí falam aqui que ele falta experiência com mesas de operações, uma das atribuições da diretoria do Banco Central, por exemplo. O fato é que ele também tem uma indicação que sinaliza muito clara para o mercado que as próximas trocas e a própria troca do presidente no ano que vem está encaminhando para um Banco Central muito mais à esquerda, pensando em fortes quedas de taxa de juros à frente. O Galípolo é cotado como próximo presidente do Banco Central, isso aí seria só ao fim de 2024, né, quando sai aí o Roberto Campos Neto, ele assumiria em 2025, o Galípolo, na teoria. Porém, antes disso, já está sendo composto cada vez mais o Banco Central com nomes de esquerda, né? Então pode causar uma pressão aí, mas no primeiro momento não. No primeiro momento a gente vai seguir as premissas atuais. Então esse nome ele acaba sendo um pouco ambíguo para o mercado. Se por um lado ele não é tão legal o nome em si, pelo outro ele pode acabar ajudando a forçar uma redução da taxa de juros e aí o mercado gosta de olhar muito o curto prazo. Isso por curto prazo poderia ser positivo. Redução da taxa de juros é bom se vier no momento correto. Se não vier no momento correto, ele é bom no curto prazo e ruim no longo. Então é isso aí, não tem muito o que discutir em relação a isso. Então eu dei uma resumida aqui na ata do Banco Central. Vamos dar uma olhada no que o Banco Central tem a nos dizer, tá? Começando aqui com a introdução, né? Eles falam que a atual situação econômica global está difícil, com incertezas em relação a bancos internacionais e inflação alta. Os bancos centrais de diversos países estão determinados a controlar a inflação, mas isso pode afetar o crescimento global e requer cautela por parte dos países emergentes. No Brasil, a economia está desacelerando gradualmente, com moderação nos indicadores de atividade e desaceleração no mercado de crédito. Mas o mercado de trabalho tem se mantido estável. Então essa é a leitura deles, né? E apesar disso, a inflação ao consumidor continua alta e acima da meta estabelecida. Isso aqui é a palavra-chave, acima da meta estabelecida, inclusive para 2024 e 2025. As expectativas de inflação para os próximos anos também aumentaram um pouco.
Então, essa é a introdução. Então, agora vamos dar uma olhada no cenário base e na análise de risco que o Banco Central faz para decidir a taxa de juros. Eles não tiram isso do nada, né? Então, o cenário referência, a parte da taxa de juros e câmbio, que evoluem de acordo com as pesquisas focos. Observe isso. Enquanto os preços do petróleo seguem a curva futura e a bandeira tarifária adotada é a verde. Então, observe. Pesquisa Focus é um conjunto de economistas que dão aí os indicadores para onde vai a economia, segundo a leitura deles, toda segunda-feira tem ali. Então, não é de político que eles estão tirando isso, é de pessoas que sabem o que estão falando, tá? Então, nesse cenário, a inflação deve ser 5,8 em 2023 e 3,6 em 2024. Num cenário alternativo, com juros estáveis, a inflação deve ser de 5,7 e 2,9 em 2024. Então, 2024 já teve uma mudancinha aqui nesse cenário alternativo com juros estáveis. Então, é importante manter essa estabilidade também de juros, caso seja necessário. E aí, o comitê analisou, então, avaliou a taxa neutra real de juros. Aqui está a descrição, pode pausar e dar uma olhadinha. E ele destacou a possível adoção de políticas parafiscais expansionistas como um fator que poderia elevar a taxa neutra e diminuir a potência da política monetária. Então, isso aqui, ou seja, os gastos podem estar colocando em riscos, colocando uma pressão em cima da taxa de juros. Eles estão avaliando isso também. O Copom ressalta que a aprovação do arcabouço fiscal não garante convergência da inflação imediata, pelo menos não, mas pode ajudar a reduzir as expectativas de inflação e o prêmio de risco dos ativos domésticos, tornando o processo desinflacionado mais benigno. E eles seguirão acompanhando o trâmite do arcabouço no Congresso. Ou seja, puxa, o arcabouço é super bom, vai nos dar uma perspectiva positiva para o longo prazo, mas ainda é cedo para precificar qualquer coisa. Ele está ali, vamos ficar de olho nele, mas não é ele, nesse momento, que vai fazer reduzir a taxa de juros. É bem claro aqui, né? E aí, na sequência, eles falam que ainda no Brasil, né, há um crescimento moderado, sustentado pelo consumo e pela agropecuária. O Copom diz que a melhor contribuição da política monetária é controlar a inflação e suavizar as flutuações econômicas. É importante isso. No âmbito externo, a redução das pressões inflacionárias continua a requerer compromisso e determinação dos bancos centrais com o controle da inflação. Então, a inflação ainda está um pouquinho sobre atenção aqui no Brasil e também no exterior. Os Estados Unidos acaba de entrar na nossa decisão aqui também, que é de quando será que a taxa de juros vai reduzir. Eles estão mais ou menos nessa mesma pegada agora também. Então, todo mundo está ficando aí na mesma linha, né? Nós já entramos nessa linha de quando vai reduzir um pouco antes deles. Discussão sobre a condução monetária. Então, eles também tiveram aqui algumas discussões sobre a condução monetária, se vão manter a taxa de juros, de repente vão aumentar ou reduzir. O entendimento é manter. Então, fica aquele cenário que eu venho falando de redução na taxa de juros somente no fim do ano, provavelmente no quarto trimestre. De repente pode acontecer no terceiro, ainda vão ficar sempre esperando por esse fato, né? Mas o ponto é, a taxa de juros não deve aumentar pelo que nós estamos vendo e deve se manter até o fim do ano. E não vai diminuir no próximo momento, no curtíssimo prazo não, tá? Então basicamente é isso, eles discutiram se realmente tinha que manter a taxa de juros dessa forma ou não, e aí, vamos detalhar um pouquinho mais, ó. A decisão da política monetária. O Copom decidiu manter a taxa de juros em 13,75 ao ano, considerando que essa decisão é compatível com a convergência da inflação ao redor da meta de longo prazo no horizonte relevante. Observe agora. O comitê avaliou os cenários, o balanço de riscos para a inflação e observou maior resiliência e menor velocidade da desinflação nos serviços e nos núcleos da inflação. É o principal que a gente tem que olhar isso. Eles não estão olhando a mesma inflação que muitos aí estão olhando. Lembra que houve a redução do imposto? Aquilo ali esquece. Tem que olhar a desinflação nos serviços também e nos núcleos da inflação, além de ver uma inflação mais limpa, né? E além disso, as expectativas de inflação desancoradas, ou seja, eles não estão conseguindo aí manter a inflação na meta do longo prazo. Então eles estão de olho na inflação agora e a inflação do depois. Não só de olho nessa inflação que você olha nu e cru, mas de olho também no núcleo da inflação, na inflação dos serviços, de olho
em quem é economista sabe que não pode olhar simplesmente o número. Estamos com a inflação de 4, sei lá, exemplo, e os juros está em 14, então nós estamos com os juros real. Não existe isso, não é assim que se olha. Então, eles estão olhando no detalhe. O comitê segue vigilante, eles falam aqui que estão observando, né, e tudo mais, qualquer comportamento de mudança, tal e tal. Importante que muitos aí não sabem, por incrível que pareça, né? Votaram, né? Quem que votou? Roberto Campos Neto, Diogo, Fernanda, Rumer, nananana. Um monte de gente votou. Não é só o Roberto Campos Neto que decide isso. Por incrível que pareça, muitas pessoas acreditam que é ele sozinho que dita as cartas, e não é. Cada movimentação no Banco Central, inclusive, acaba, conforme nós vimos falando lá na matéria do Galípolo, deixando o Banco Central um pouquinho mais esquerda. Óbvio que o presidente tem influência maior, mas não é ele que decide sozinho, tá? Então, nesse vídeo, eu detalhei muito bem o que o Banco Central está olhando. Então, alguns talvez não entendam o que, que eles fazem para decidir e observe que eles olham a economia do Brasil, do mundo, inflação de agora, núcleo da inflação, inflação do futuro, né? Como é que está alguns trâmites, como por exemplo o arcabouço fiscal, que não traz um momento imediato grande mudança. Então, tem uma série de coisas que eles estão olhando. Eles não tiram do nada dessa decisão. É importante que todo mundo entenda isso. E lembrando que não é só o Campos Neto que decide. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, é muito importante sua inscrição e considere se tornar membro do canal. Você vai estar apoiando a eu continuar trazendo vídeos aqui cada vez de mais qualidade. Um abraço e até o próximo. Valeu!